É sempre bom estar retornando aqui, à Casa de Oração, Aparecida Castelli, onde a gente tem um vínculo emocional muito grande. Muito boa noite a todos vocês, os corações conhecidos, queridos, os amados, né? Os que eu conheço agora, aqueles que eu de repente identifico quando eu passo aqui de vez em quando. Pois bem, poupou-me a leitura de eu ter que ler também aqui essa passagem do Evangelho muito peculiar, assim como todas as passagens do Evangelho de Jesus, extremamente peculiares. Há que se fazer aqui alguns entendimentos. Primeiro, Evangelho. O que significa essa palavra? Evangelho vem do latim e significa boa nova. Então, quando os romanos invadiam as regiões, eles tinham a seguinte atitude: devastavam, escravizavam, e o que sobrava ali da população chamavam nas praças centrais, e o arauto, ou aquele que trazia informação do imperador que estava naquela época em vigência, desenrolava um pergaminho e dizia assim: eis que lhes trago o Evangelho. E a partir de agora servirão apenas a este Senhor, que era o César, porque César é um título, não é um nome. E dali dizia o que podia e o que não podia fazer. Mas tinha um detalhe: o governo romano permitia que se seguissem as suas tradições, aquele povo ali não interferia, desde que isso não interferisse no pagamento dos tributos e nem na desordem social. Outra questão que a gente tem que chamar a atenção aqui é: todo e qualquer ensinamento de Jesus sempre teve como pano de fundo a compreensão da autoidentidade. Sempre teve como pano de fundo a compreensão de que somos espíritos eternos e que estamos aqui em passagem para desenvolvimento, para aprendizado, para crescimento espiritual. Mesmo que naquele período, naquela época, a linguagem então utilizada, porque uma grande parcela da população era altamente ignorante, mesmo que a sua linguagem fosse pequena. Vamos dar um exemplo aqui: eles não falavam o Rio Jordão, eles falavam as águas Jordão. Não era o mar da Galileia, as águas Galileia, da Galileia, porque água representava tudo. Deu para perceber então que a representação daquilo que se vivenciava tinha pouca expressão verbal, pouca linguagem. Então, com isso, quando ele passava uma orientação, sempre foi necessário muita reflexão, muito entendimento. Soma-se a isso a ignorância de então, o fato de que eu ainda estou caminhando como uma criança, pequenos passos, que eu ainda estou desenvolvendo o meu intelecto a partir dos conhecimentos que me são trazidos. Muito daquilo que ele falou, e soma-se também as invasões. Então, a obrigatoriedade de seguir à risca aqueles evangelhos que os governos dos invasores assim determinavam. Nós temos um povo sofrido, nós temos um povo bem ignorante no sentido do saber, da instrução, da escrita, mas nós temos uma representatividade de fé muito grande. Fé que hoje a gente confunde com religião. Fé nunca foi nem nunca será religiosa. Fé é força interior. Vem do grego, fides, fidelidade a mim mesmo. Então, essas observações que a gente faz é para entender que algumas das coisas faladas por Jesus, alguns dos seus ensinamentos, vão além daquele momento
vão além daquela percepção do que estavam tendo naquele momento. Ora, sabe-se sim que Maria não podia segui-lo. Não é que ela não queria, ela tinha que respeitar os padrões sociais da época. É por isso que ela só aparece muito fortemente no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos. Lucas e Marcos foram escritos por dois seguidores a partir dos ensinamentos já disseminados. Jesus não estava mais lá. Já Mateus e João estavam presentes, foram apóstolos. Fora isso, existem outros 72, se eu não estiver com a conta errada aqui, evangelhos que não são considerados os oficiais. São chamados evangelhos apócrifos. E dentre eles, um que está assim, já na eminência, está sendo aceito e não aceito, é o Evangelho de Tiago, que é chamado proto-evangelho. E nesses evangelhos, em todos eles, sempre há uma citação da bondade de Maria, do seu desejo de acompanhar, do seu entendimento de que ela carregara no ventre algo bem especial. Quando o Evangelho traz a informação, e aí levando em conta aquilo que foi citado aí na leitura, e Kardec era muito criterioso nisso, ele fala que os seus irmãos não o entendiam e não o seguiam. Na verdade, há uma discrepância. Existem duas informações históricas. Uma, a mais aceita, de que Jesus tinha irmãos consanguíneos, e a outra cultural, que é aquela em que, naquele período, os primos diretos eram chamados de irmãos. Porque se Jesus realmente tivesse irmãos consanguíneos diretos, um deles tomaria conta de Maria depois que ele partiu, porque ele era considerado mais velho. E ele pede a João que cuide de Maria. Quando o pai vem a falecer, lá na tradição, quem cuida da mãe viúva é o filho mais velho. Não importa se casado ou não. Então, o que a gente precisa observar é que tudo o que ele nos passa é para pensar para depois. É para pensar, é para refletir muito. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aí a gente pode e deve fazer uma correlação, né, da vida de forma geral, né, e eu vou puxar aqui uma leitura para vocês dos valores que a gente acaba desenvolvendo nessa vida de forma geral. O grande filósofo grego Aristóteles dizia: é uma peculiaridade do homem, em comparação com o resto do mundo animal, que só ele, o homem, possui a percepção do bem e do mal, do justo e do injusto, e de outras qualidades similares. E a associação entre essas coisas é que constrói a família. Nós temos a família nuclear, que é aquela constituída pela presença de pais e filhos, avós, tios, sobrinhos, netos. É a família, mas a nuclear, a principal, é aquela que forma o lar. Nós precisamos diariamente conviver com a dicotomia do quero e não quero, faço e não devo, deveria e não faço, te aceito e não te aceito, sou aceito e não sou aceito. A família é isso. É um contraste atrás do outro. Imaginem então, naquela época, se eu for pela vertente histórica, social, de que primos eram chamados de irmãos, eles não iam mesmo aceitar a mensagem de Cristo. Não iam. E se eu for pela outra, pode ser que também não aceitassem.
Porque vamos por aqui agora. Quem tem ainda um exemplo de família, que ainda vive, ou tem ou não tem a presença dos pais ou dos irmãos, tem ou não tem, pelo menos tem uma referência. Mesmo quem veio da adoção, mesmo quem veio de uma instituição, trocou relação com alguém. Essa relação já estabelece se eu aceito, se eu não aceito, se as ideias combinam, se a gente pensa ou não pensa numa sintonia. E depois tem que levar em conta que família não é só isso, era isso que Jesus chamava a atenção. Não é só o núcleo. Porque quando eu vou me desenvolvendo, o que eu vou fazendo? Eu vou procurando as relações sociais, começa ali com os amiguinhos, os priminhos, né? Os irmãos, os priminhos, os amiguinhos, primeiro do bairro, né? Falando em termos sociais atuais, depois a escola, a maturidade na escola, né? Aí vai aumentando, aí vem o nível social universitário, provavelmente muitos já trabalhando, e aqueles que não fazem, já trabalhando também. Então são outros relacionamentos que vão se formando. E desses outros relacionamentos surgem amizades muito mais intensas do que aquelas dentro do próprio lar. Mas muito mais intensas. Quem aqui não tem aquele amigo que é um verdadeiro anjo da guarda na sua vida? Quem aqui não é um anjo da guarda na vida de alguém? Porque o desenrolar das relações humanas vão aproximando espíritos afins. E essa é a grande tirada que o Espiritismo nos faz refletir. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem é meu pai? Porque nessa construção universal, onde todos estamos inseridos, não dá para escapar, estamos todos. Então, por isso que esse negócio de preconceito de todos os tipos, principalmente o racismo estrutural, que vem ali da cultura antiga, é idiotice. Porque nós hoje encarnamos brancos, amanhã poderíamos vir asiáticos ou africanos, não importa. É conforme a necessidade de aprendizado daquele espírito que ele vai reencarnar na próxima experiência. Ou alguém aqui acha que vai ficar para semente? Alguém vai ficar para semente? Estamos vindo numa casa espírita, logo acreditamos que espíritos existem, certo? Ou tem alguém aqui que está ouvindo falar desse assunto pela primeira vez? Eu não vou abrir o olho, não precisa levantar. Gente, as novelas falam isso, todo mundo fala isso. Né? E aí, se eu estou vindo aqui porque eu acredito em espíritos, e acredito que não vou ficar para semente, logo vou jogar a bomba. Aqui ninguém tem medo de morrer. Porque o que morre é matéria. Ó, isso aqui. A nossa roupagem terrena. Porque nós somos espíritos em verdade, como ele disse. E por sermos espíritos, nós continuamos evoluindo. Esta passagem aqui é magnífica. E ela é gostosa. E, nossa, mas eu sofro tanto. Mas, você quer morrer? Não, né? Então, porque a minha grande chance é aquela chance que está ali guardadinha, entendida, na minha consciência, que segundo Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, não existe consciência material, a nossa consciência é espiritual, porque é o espírito que tem a consciência. Então é a Silene, espírito, eu sou Roberto, espírito, não é? É a Helenice, espírito, sim, com essa roupagem, a gente só está trocando uma experiência, uma ideia. E é isso que o mestre fazia, que o Espiritismo vem
daquele chacoalhão, acorda, acorda, olha aqui, você é um espírito em evolução. Então, hoje eu tenho uma família nuclear por necessidade evolutiva. Eu não sei o que aconteceu e, graças a Deus, eu não lembro das outras encarnações. Porque quem me garante? Quem me garante as situações? E nem é preciso lembrar mesmo. Vamos aqui estabelecer uma relação de afetividade com um outro. Por isso que tem muita família nuclear mesmo, onde só tem briga, só tem confusão. São espíritos caminhando com ideias diferentes, graças a Deus, com olhares diferentes, graças a Deus, e também com seus acertos. Encarnam também espíritos amorosos, aqueles que nos acolhem. A maternidade é uma grande oportunidade para aquele espírito que gesta enquanto encarnado, aprender a amar aquele ser que está voltando. A paternidade também tem essa grande vantagem. E aquele que voltou, o olhar para a mãe, o olhar para o pai, tem que ser no sentido realmente de gratidão profunda, porque ele deu a oportunidade. Foi um óvulo cedido, foi um espermatozoide cedido, foi um útero que o guardou. Não importa se foi dado para adoção, tive a chance. É não parar naquele olhar aqui agora e se fazer vítima da sociedade, vítima do todo. Ainda bem que meu filho caçula não assiste minhas palestras, que eu sempre cito ele. Minha irmã um dia me corrigiu, para de falar essas histórias dele, que não vai me assistir. Ele adora escutar quando eu estou falando as coisas de espiritismo, isso porque foi criado no berço espírita. Mas ele tomou a decisão que ele não é mais. Então tá bom, é seu, sua decisão, né? Mas ai que ele saiba, né? Que ele me deve. Mas teve um dia que eu não contive. Durante a gestação, olha, 7 anos antes dele reencarnar, eu tenho 2 filhos mais velhos, né? Menina, depois vem ele. E a diferença com a menina é 8, a diferença com o menino é 10. Eu sonhava, pelo menos uma vez a cada 2, 3 meses, que eu morava numa casinha, com um jardim lindo, eu amo jardim. E batiam no portão e eu ia atender. Era uma mulher que chegava e me entregava um bebezinho e falava assim, cuida dele para mim. E eu acordava. Engravidei dele. O médico tem certeza que naquele mês foram 2 ovulações. Que não era possível pelas contas, por tudo. Gravidez de alto risco. Tive eclâmpsia quando ele nasceu. Apaguei, eles tiraram ele correndo. Né? E ele fala assim, tudo eu sei que eu vim para fazer você sofrer. Dramático, pisciano, tá? Dramático, nasceu no dia que entrou no 8º mês, aquela coisa. Aí um dia ele estava me atormentando, adolescente. Hoje ele tem 30. Me atormentava e dizia, não, porque isso eu não pedi para nascer. Eu falei, pediu? Você pediu. Aí eu contei o sonho para ele. E você dê graças a Deus, porque se eu soubesse que você era tão chato, eu dizia, não vem. Aí ele, poxa mãe, você faria aí? Você não é espírita, não? Eu sou espírita, mas eu tenho senso crítico. Eu não vou engolir tudo. Isso é família. É relação de verdade, é relação de conversa, é relação de chegar perto. Mesmo com o casamento desfeito, dizer obedeça e respeite seu pai, porque foi ele que deu a sua vida. Não importa as falhas cometidas, com ele você deve respeito.
Nós não fazemos isso porque a gente vai guardando, aí começam a aparecer aqueles inúmeros problemas de saúde, problemas emocionais, e esses afetam diretamente na nossa relação com a sociedade. E aí eu vou estabelecendo características que me tornam muitas vezes uma pessoa amarga, uma pessoa no andar dos dias infeliz, e que todo mundo fica perto de mim e fala, nossa, ela chegou. Não pode. Sabe aquela pessoa que diz assim, você chega e fala, bom dia, e a pessoa fala, bom dia para você, ou bom dia por quê? Para mim não está bom dia. Olhe no fundo dos olhos dela e diga, que pena. Eu gostaria tanto que você estivesse tão feliz quanto eu estou. Porque não se pode perder essa oportunidade abençoada, reencarnatória, que é a evolução. Tem problemas de relacionamento, tem problemas sociais, tem. Hoje ele continua revoltado, tá, gente? Às vezes ele fala assim, maldita sociedade capitalista. Aí depois que ele acalma, eu falo que você teve um feudo na Idade Média e ajudou a criar a sociedade capitalista que nós vivemos hoje. Ele para! Mas todos nós estamos colhendo muitas vezes o que plantamos hoje, ontem, ali na esquina. Não precisa ser nas outras encarnações. E a família, muitas vezes, só está repetindo um reencontro que é para fortalecer o nosso ser, é para fortalecer a grande tirada, autoconhecimento. Com o autoconhecimento, eu vou desenvolvendo as potencialidades do espírito para o auto-amor. E quando eu me amo, eu posso cumprir o primeiro ensinamento contido no Antigo Testamento, que não foi ensinamento de Jesus. Ele lembrou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como eu posso amar o meu Criador? Como eu posso amar o meu próximo se eu me injeto veneno diariamente? Se eu não paro para escutar aquele que divide o teto comigo? Ai, dá vontade de estrangular? Dá. Outro dia, minha filha ligou para mim, gente, eu estou com um netinho que está fazendo 8 meses hoje. Estou apaixonada. E tal, conversando, ela me ligou, tá? E aí, como é que tá aí? Como é que estão as coisas? Meu filho voltou a morar comigo. Aí eu fiz assim para ela, ontem eu tive vontade de colocá-lo no vaso sanitário e dar a descarga. E ela falou, e hoje? Eu falei, eu beijo até dizer chega. Fase. É fase. Os relacionamentos são assim. Por isso que ele não pode saber que eu falo dele nas palestras. Tá gravando aí. Mas ele não assiste. Mas se assistir, vai acabar morrendo de rir, né? É o estar presente de corpo e alma. É o sentir-se parte daquilo. Aí eu vou contar uma curiosidade para vocês. Eu sempre fui muito falante, desde pequenininha. Era aquela coisa de declamar na festa da escola, né? De querer sentar do lado do prefeito na festinha. Sério, eu fazia isso. Aí, uma certa vez, né, minha mãe falou, mas filha, ela fez assim, eu nunca vi, seus irmãos são tão diferentes, todo mundo quieto, né? Todo mundo na dele e tal. E aí, a partir que ela falou isso, eu comecei a pensar, nossa, eu sou adotada. Eu pensava que eu era adotada, né? Aquela fase linda, chamada adolescência. Mas daí você vai compreendendo que é porque a gente tem uma individualidade tão forte, tão necessária, que é a nossa característica construída em séculos e séculos e séculos de encarnações. Aquilo que constrói o eu que eu sou hoje são as marcas boas e ruins das experiências vividas. E que hoje
estão ali guardadinhas nessa consciência espiritual e que vão sendo soltas conforme a nossa necessidade nas relações, na construção das relações. Então não importa a idade que eu tenha, pedir perdão é bom, perdoar é bom também, mas na compreensão de que por que eu estou pedindo, por que eu estou perdoando, respeitando a si mesmo, colocando limites, saber dizer sim na hora certa e saber dizer não, que a gente fala às vezes para a pessoa errada, ou não para quem não precisa, quando para aquele que precisa a gente se encolhe. Isso é construção do eu. Esse é o processo de resgate de si mesmo que a família nos ajuda. Então, quando eu vou fortalecendo esse olhar, eu amplio para, de repente, como foi feita a oração pelo Tarcísio, poder ter certeza de que aquela minha oração, aquele meu desejo de ajudar vai chegar no Rio Grande do Sul, vai chegar nos 30 pontos de conflito armado no planeta. São 30 considerados hoje pela ONU, Organização das Nações Unidas. São 30 pontos de dor, de horror, de violências. Nós podemos orar por todos eles, porque ajudar não dá. Dá sim, orar dá, mas sempre tendo essa consciência. Eu estou me preparando realmente como deveria para voltar? Porque a minha família, segundo Jesus, um dia vai ser a humanidade. Então, para que ela seja a humanidade, nessa encarnação eu volto nessa, provavelmente na outra e na outra, até todo mundo se acertar, e depois começa um outro ritmo, um outro núcleo, e a gente vai indo, e a gente vai indo, e a gente vai indo. Porque a gente vai ter que se amar um dia. A gente vai ter que estar na mesma sintonia, que será o momento em que o planeta já estará estruturado no processo regenerativo. A regeneração está acontecendo desde a vinda de Jesus. Não vai acontecer um cataclisma, nada. O mundo vai virar hoje. Não, está acontecendo. Mas ele acontece dentro do coração de cada um de nós. Como, por exemplo, escutei assim, para que salvar os cachorros? Deixa o povo lá. Aí eu me perguntei, mas quando a pessoa está perdida na neve, é só cachorro que acha. Não importa quem seja, o ser da criação tem que ser respeitado, porque nós somos um. Então, quando eu ouvir novamente esse ensinamento, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, meu pai, vamos lembrar de onde nós viemos, qual foi a construção que eu percebi na infância, que eu percebi na adolescência, na idade madura, para chegar na idade assim, de repente na idade mais velha, e olhar para trás e dizer assim, tenho alguns arrependimentos, mas tenho muito mais alegria, satisfação em ver o que eu me tornei hoje. Eu tive que passar pelo útero. Não importa a situação que eu estou na sociedade. Olhar o próximo como mais próximo, mas sentindo que a sua proximidade para comigo só vai acontecer se eu estiver comigo mesmo. Não é egolatria, não é personalidade egóica. Nós estamos falando de respeito aos direitos dos outros. Ética. É o processo ético-político, moral que deve imperar na sociedade. Não acompanhem vídeos que fiquem falando disso ou daquilo. Gente, vamos acabar com as fake news. Diante de tanta dor, o pessoal falando disputa de partidária. O que é isso? O que é isso? Vamos orar para que isso acabe. Não me importa se aquele governo fez ou deixou de fazer, eu tenho que pensar isso na hora de pôr meu voto na urna, e não na hora da dor.
Então vamos contribuir com as doações físicas, vamos especialmente contribuir em dinheiro para situações oficiais, que são idôneas, né? E vamos orar muito, vibrar muito. E quando doarmos, de coração. Eu estou adorando o que está acontecendo esse movimento. Gente, quando doar, coloca o sapato amarradinho um no outro. Não doa paletó sem botão. Tênis sem cadarço. Calça sem zíper. Que é isso? Roupa íntima suja. Hã? Eu trabalhei em Bazar da Pechincha, ó. Às vezes era pegar aquilo e jogar no lixo. Eu não quero mais. Observa a qualidade. Se não serve para ser seu pano de chão, como que alguém vai querer usar? E para a gente encerrar, né, esse nosso encontro dessa noite, esse nosso bate-papo, que a gente espera tenha sido bem reflexivo, tenha nos trazido um bom motivo para ler o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrarás vosso pai e vossa mãe. Vamos trazer aqui uma passagem de Confúcio, que foi escrita pelo grande jornalista Humberto de Campos antes de desencarnar. Ele conta que Confúcio estava lá na China antiga, colhendo crisântemos e espantando as libélulas, próximo ao lago. Mas era muita libélula. E ele naquela paciência, naquela docilidade. Quando se aproximaram dois homens com intenções, bem assim do tipo, vamos mexer com ele, ele vai cair na nossa, né? Vamos então desonrá-lo. Chegaram para ele: mestre, como faziam com Jesus? Nós temos um dilema para resolver na aldeia, o senhor nos acompanha? Pois não. Mas ele foi daquele jeitinho dele, devagar, colhendo crisântemo, espantando libélula, conversando com a natureza. Quando ele chegou ali na aldeia, estava a população na praça, em torno de uma grande árvore, e embaixo da árvore 2 ovelhas idênticas. Aí ele se aproximou, todos se aquietaram, e um daqueles 2 falou assim: mestre, nós temos um grande dilema. Essas 2 ovelhas são idênticas, mas uma é a mãe e a outra é a filha. E há uma disputa aqui para acertar qual é a mãe e qual é a filha. Gostaríamos de saber a opinião do mestre. Confúcio manteve-se da maneira calma de sempre, olhou ao redor, acarinhou os animais, retirou-se até um gramado bem verdinho, colheu um pouco, voltou até as ovelhas e jogou no meio entre elas. Imediatamente uma delas cheirou aquela grama e com o focinho empurrou para a outra. Confúcio olha para todo mundo e estica o indicador e aponta: aquela é a mãe. Porque somente uma mãe abre mão de qualquer coisa para si em razão de um filho. A gente pode estender esse ensinamento para a mãe natureza, que hoje está lá revolta, devolvendo muitas vezes a agressão sofrida. Mas vamos lembrar que depois que tudo passar, muitos corações terão ampliado os seus sentimentos de um para com o outro. Quantos não passarão a dar mais valor para as suas famílias e a procurar um pouquinho mais o seu lado espiritual? E nós temos que aprender com isso, não esperar que aconteça com a gente, para mudar um pouquinho o nosso comportamento e fazermos a nossa parte em relação àquele que sofre mais. Seja o próximo mais próximo, seja aquele distante.
Que tenhamos todos ainda uma excelente semana. Muito obrigada, casa. Como sempre, adoro vir aqui. E não quero palmas, que toda vez eu falo não e vocês batem. Então pode parar.